Então, o caminho é esse. Você pergunta como impedir? Ora, a construção de tudo que eu te disse já é a resposta. A gente impede isso, não de modo absoluto, porque nenhum de nós tem esse poder para absolutizar a nossa capacidade de impedir a cobiça de produzir isso tudo, mas a gente tem que ter pelo menos a honestidade de dizer, quando acontece, que fomos nós que dialogamos com a nossa cobiça e que abrimos o espaço para que ela entrasse num processo de concepção e desse a luz ao pecado. Mas o modo de diminuir, de impedir esse processo é a verdade que chega e diz: eu tenho em estado latente esse potencial todo. E aí desenvolver a consciência que dialoga com o estado latente de cobiça e que não mantém uma relação de proibido e nem de dogma de proibido com ela. Quer dizer, ai meu Deus, infelizmente, isso aqui está, quem me dera isso fosse suspenso. Se o papinho for esse, você está dando de comer a esse Rottweiler que existe dentro de ti. Ele vai virar um bicho, um monstro. Enquanto a relação de diálogo com o coração não for mantida pela consciência que se apropriou daquele estado de percepção que diz isto me é lícito, eu já não estou mais habitando o mundo do lícito e do ilícito, mas do que convém, do que não convém, do que edifica e do que não edifica. Enquanto eu não faço essa virada, e eu fico me relacionando com a minha interioridade baseado no que é lícito, no que não é lícito, eu só estou alimentando a minha cobiça e um dia ela vai explodir. Na hora que esse switch vira e o cara mergulha na consciência, e aí ele começa a perguntar, isso me convém? Ou é conveniente apenas para mim, mas é inconveniência total para o próximo? Porque nada que seja inconveniente para o próximo e faça mal a ele, será conveniente a mim, a menos que eu esteja mergulhando num estado de conveniência de egoísmo absolutizado. Porque o que é conveniente tem que ser bom para a vida à volta de mim, para aqueles que comigo se relacionam. E mais do que isso, isso edifica, eu vou sair crescido, vai melhorar, vai me produzir saúde, vai agregar valor à minha consciência, vai trazer a mim uma experiência que seja experiência para a vida e não para a morte. Se eu faço essas perguntas e respondo com honestidade, a questão já não tem mais nada a ver com o proibido. O proibido morreu. Tem a ver agora com o que faz bem e o que faz mal. E é um exercício da consciência. E quando a consciência cresce para essa percepção, essas pulsões diminuem imensamente em nós, não nos dando a garantia de que nós estamos imunes a coisa alguma, mas nos dando o mecanismo espiritual, psicológico e de autocompreensão para a gente se relacionar com as pulsões latentes do nosso próprio ser. E aí, Jack? Vamos lá, o João Romeu de Betim está mandando uma boa noite para ti. Obrigado, João Romeu, querido. E a pergunta dele é a seguinte: o senhor não acha que batalha espiritual, ênfase na prosperidade exacerbada, o louvor como experiência emocional tem levado as pessoas para um mundo irreal e trazido sérias consequências emocionais? Olha só, não é a batalha espiritual, é esse tipo de batalha espiritual evangélica que é um mundo de fantasmagoria, não é? É a licença para o surto, em nome de Deus. No meio cristão, a doença psicológica recebe o beneplácito da unção espiritual, não é? O cara, em qualquer outra circunstância, ele seria diagnosticado como surtado. Mas se ele disser que essa é uma coisa espiritual, ele ganha permissão para o surto. Exemplo, para a gente não falar só do mundo evangélico, vamos falar do mundo espírita. Em qualquer circunstância, uma pessoa que chega num psicanalista, num psicoterapeuta, ou num psiquiatra, ou num psicólogo, e chega e diz que vê coisas atrás da porta, ele vai ser medicado, né? Vai ser tratado, devidamente medicado. Mas se ele chegar num centro espírita e disser, eu sou um médium, e eu vejo gente em casa, isso, aquilo, ele vai ser glorificado.
Agora, quem é que disse que, de fato, ele está vendo coisas do mundo espiritual e não está apenas projetando coisas da sua própria interioridade? Quem é que disse que não existem uma quantidade enorme de médiuns que sofrem de esquizofrenia, que recebeu o consentimento kardecista para existir sob a bandeira da mediunidade? A mesma coisa no mundo cristão. Tem gente que pisca e vê anjo para todo lado. O cara piscou, ele vê um anjo. Cada piscada que ele dá, ele vê anjo, ou ele vê o diabo atrás da coluna. É um monte de coisas. E tem duas opções. Ou ele é um grande inventor, mergulhou no mundo da fantasia, ou ele surtou. Porque eu, de fato, não acredito que a gente veja anjo como quem pisca. Eu não levo a sério ninguém que me diz assim, eu vi um anjo, o anjo me disse isso, 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 e o cara depois vem, come picanha, pede pudim de leite, discute sobre o Flamengo, outras coisas, e acabou de ver um anjo. Eu nunca vi um anjo. Mas no dia que eu vir um anjo, vocês podem ter certeza, no mínimo vai acontecer comigo o que aconteceu com Daniel, com Ezequiel, com João. Vou cair no chão estribuchando, meu corpo vai sentir dor para todo lado. Porque eu sei que eu vou estar na presença de alguma coisa absolutamente outra e que não dá para ser tratada como corriqueira, não é como esse copo. Um anjo não é como esse copo. Um anjo me falou hoje de manhã que eu deveria vir até a casa do Caio, bater um papo, olha só, por isso que eu estou aqui, escuta essa picanha, tá boa? Não é anjo nenhum que te falou. Ou então você é um doente esquizofrênico e que já assimilou o processo das suas fantasias e do seu surto ao panteão das coisas que você chama de minhas verdades espirituais. Mas respondendo à sua pergunta, não só a batalha espiritual, a prosperidade, que é filha dos decretos, que é filha das ordens e dos comandos dados a Deus, que é filha de uma neurolinguística burra evangélica, porque não tem nem a cientificidade ou o desejo científico da neurolinguística secular, é uma neurolinguística de magia evangélica, de palavras de ordem, axé, dito em nome de Deus. Esse tipo de coisa, é claro que produz gente doente da cabeça. E qualquer pessoa que lida com saúde mental sabe que o lugar onde tem mais doido por metro quadrado é na igreja. Tem mais gente divorciada da realidade, mais gente no mundo paralelo, mais gente com esperanças falsas, mais gente se iludindo a vida inteira. Tem moças solteiras que chegam aos 40 anos e ficam amarguradas com Deus, né? Porque ficaram a vida inteira imaginando que um dia vai entrar pela porta um cara, e elas estão ainda fantasiando a história da Cinderela. Esperando no Senhor. Né? Esperando no Senhor. Espera, e vai. Aí projeta para cá, projeta para lá. Cada um que aparece, será que é? Meu Deus, aí fica naquela coisa. Vai adoecendo mesmo. De modo que eu diria o seguinte, a religião em si é um grande provocador e emulador de doença mental. A mecânica religiosa e aquilo a que a gente se permite em nome da religião, que em qualquer outro ambiente é diagnosticado como uma coisa perigosa. De modo que eu creio em anjo, em revelações, em visões, mas eu não creio na proliferação delas de modo industrial. Quando começam a industrializar isso, ou é doença ou é fantasia, mesmo. E o ambiente evangélico, especialmente o ambiente evangélico que se pentecostalizou de um modo total, prova disso é que o Silas Malafaia está indo pregar na catedral, até rimou tragicamente. Então, esse ambiente que se pentecostalizou, ele é um ambiente irreal. Tudo que é real choca esse modo de pensar. Tudo que é bom senso é visto como estranheza, como falta de fé. Tudo que é sabedoria é visto como falta de intrepidez.
Tudo que tem a ver com um chamado ao pé no chão é tido como incredulidade nesse ambiente, de modo que a provocação inteira é para a desconexão do mundo real e para a passagem para um mundo paralelo, de modo que eu não conheço ninguém, estou dizendo, não conheço ninguém que tenha vivido intensamente no mundo evangélico com essas configurações que você acabou de descrever e que tenha conseguido manter a saúde mental. É todo mundo doidinho. Tem uns que se controlam no surto, mas você pode ter certeza que a loucura está instalada. Tem, no mínimo, um processo de esquizofrenização ali, iniciando, alguns já mais estabelecidos, outros menos estabelecidos, mas há uma fuga e uma evasão da realidade, com absoluta certeza. Vamos lá. Fausto e Cláudia, em Anápolis, fazem a seguinte pergunta. A maioria de nós não deseja as provações, mesmo sabendo que são para o nosso bem. Até que ponto isso é reflexo de uma pregação antropocêntrica do Evangelho? Olha só, ninguém tem que desejar a tribulação, né? Ninguém tem que dizer ao Senhor, envia-me a tribulação nossa de cada dia nos dá hoje, né? Ao contrário, a oração que o Senhor nos ensinou a orar é livra-nos do mal. O que a gente precisa aprender é que nem tudo aquilo que dói é ruim. Nem tudo aquilo que significa uma demanda de energia, de vontade, no enfrentamento de alguma coisa que se antagoniza a nós é mal. Às vezes o mal está na ausência dessas coisas. Ninguém pode fazer um pinpoint no mal e dizer eu fixei o mal, eu sei quais são todos os males, porque até aquilo que hoje me faz bem, amanhã pode ser o que me faz mal. Vocês lembram da serpente de Moisés lá no deserto? Houve uma fase e uma estação em que ela fez bem, quando ela era um mandato divino para ser uma simbolização, para ser uma manifestação simbólica de algo que no mundo real estava acontecendo. Serpentes abrasadoras estavam mordendo e envenenando o povo em razão de que eles estavam vivendo num estado de desarmonia com o Criador, desarmonia hostil e amargurada e manifestada de modo indubitável. Naquele momento, quando Moisés ergueu a serpente de bronze, o texto diz lá que todo aquele que olhava para ela ficava curado. Foi bom. Alguns anos depois, aquela serpente foi fixada, foi perenizada, ela que tinha apenas uma existência presa à circunstancialidade de um momento, virou fetiche, virou ídolo, virou elemento cultual, virou pedra de toque, e aí virou objeto de idolatria, e aquilo que antes tinha sido para a cura, agora se transformou em algo para a morte, o que é uma prova de que não existe nada que de si mesmo seja bom ou seja mal sempre. Tudo depende da relacionalidade, do modo como eu me relaciono com aquela coisa, de modo que num determinado momento uma coisa pode me fazer muito bem, num outro momento a mesma coisa pode me fazer muito mal, dependendo de como eu me relaciono com ela. Sempre é assim. Então, indo para a sua pergunta, nenhum de nós tem que pedir provação a Deus. Quem faz isso está doente. Ninguém tem que fazer essa oração porque Jesus disse que no mundo a gente já tem aflições. Elas sobram à nossa volta, elas nos cercam, a gente as respira, elas chegam todos os dias, elas não batem a nossa porta, elas habitam a nossa casa, elas entram pelas nossas frestas, elas existem latente potencialmente dentro do nosso próprio coração. A gente não precisa fazer invocações de nenhum tipo para dizer, ó Deus, me dá uma prova. Eu já vi muita gente orando isso, não é? Eu me lembro, há 30 e tantos anos atrás, naquelas vigílias lá em Manaus, a gente orava a noite inteira. De vez em quando aparecia um cara que queria ser mais santo do que Abraão. Quase que pedia ao Senhor, Senhor, fala comigo hoje à noite para eu levar o meu filho para o Monte Moriá. Pedido uma desgraça. Senhor, me envia Batseba, que é para eu mostrar para todo mundo que eu aguento firme.